Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do site Engenharia e Exercícios. Hoje trataremos do tema Integrais por Substituição. Serão resolvidos 7 exercícios encontrados gratuitamente no site, dentro do conteúdo de Cálculo A, tópico Integrais e subtópico Integral por Substituição. Primeiro de tudo, a gente tem que entender como que funciona uma integral por substituição. Como nós já vimos antes, dentro do tópico do site, uma explicação um teorema simples é usado. Quando minha função for difícil de ser derivada, como f de gx, eu posso substituir o gx ou uma parte de gx por u. A partir do u igual a gx, eu derivo o g e formo o du. E a partir disso eu posso substituir no meu problema e resolver a integral com uma facilidade maior. Bom, onde que nós podemos aplicar isso aqui? Primeira coisa para saber de onde vamos partir, a gente tem que saber quais integrais são facilmente resolvidas por meio da tabela e pode ser consideradas como integrais simples. A maioria das integrais geométricas, cosseno, seno, tangente, potências, Euler, tudo que tiver, por exemplo, cosseno de u, seno de u, tangente de u, e na u, isso vai facilitar a nossa vida. Então, nesse caso, o que nós vamos substituir? Nós vamos substituir, no caso, o 5x. Esse será nosso u. Então, nós colocamos ao lado u igual a 5x. Essa parte pode ser um pouco mais complicada, então é bom prestar bastante atenção. A segunda parte é fazer o du. O que seria o du? Eu gosto de colocar desse jeito no papel, porque desse jeito eu nunca me perco. Então, sempre pensem que o du é sobre dx, ok? Qual que é a derivada do u? Que no caso é 5x. A derivada de 5x é 5. Qual o próximo passo? Eu quero saber quantas vezes o du se equivale ao dx, para eu poder substituir na equação. Porque eu substituí o u. Agora tem que saber a segunda parte, que é o dx, como eu vou deixar elas equivalentes. Então, para o caso, eu vou ter que passar o dx para o outro lado, multiplicando. Nisso, eu chego que o du é igual a 5 vezes o dx. Ok, mas eu quero substituir o du dentro do dx. Então, para fazer isso, eu vou passar o 5 dividindo. Então, a solução simples é que o du sobre 5 é igual ao dx. Então, dx é igual a du dividido por 5. Então, eu já posso substituir o que eu encontrei aqui e aqui pelos valores. Agora vai facilitar muito para eu resolver. Integral de cosseno de u vezes 1/5 vezes du. Lembrando que 1/5 é a mesma coisa que du dividido por 5. Em cima disso, o que a gente vai fazer? A gente sabe que quando eu tenho um valor desse jeito, eu sempre puxo ele para fora. Sendo ele 2, 3, 4, sempre que ele não for acompanhado de alguma coisa, seja uma constante, sem valer nada, digamos assim, sem estar com nenhuma outro x ou alguma coisa do gênero, pode ser 2, pode ser 1 sobre 7, 1 sobre 1 milésimo, qualquer valor eu vou puxar para fora. Então, a partir disso, eu sei que 1/5 integral de cosseno de u vezes du. Agora me facilitou. Por quê? Porque eu só tenho que resolver a integral de cosseno. Com isso, a gente vai lá na tabela de integrais e a gente procura aonde fala da integral de cosseno de u. A integral de cosseno de u, número 7, no tópico tabela de integrais no site Engenharia de Exercícios, nos diz que o cosseno de u é o seno de u mais a constante. Então, eu vou fazer essa substituição. 1/5 vezes seno de u mais a constante. Então, eu resolvi minha integral.
O que falta agora? Falta eu substituir o u, voltar para x. Nunca se esqueçam disso. Essa é uma parte essencial do problema. Se não fizer isso, não está certo. Eu sempre tenho que lembrar que o u eu usei para facilitar a minha integral. Não significa que ela seja minha integral. A partir disso, eu tenho que voltar para o x, que vai me dar 1/5 vezes seno de 5x mais a constante. Isso é meu resultado da letra A. Bom, Bruno, algumas questões podem ter ficado. O que é o u? Lembrando que o u é o 5x. Por que tem a constante? Porque sempre que eu integro uma integral sem limites, sem um plano determinado, sem um início e fim, vai sempre ter uma constante. Então, a partir disso, eu sei qual é o resultado da minha letra A. A segunda integral do primeiro exercício é um pouco mais complicada, mas não tem nenhum segredo aqui. Vocês podem olhar para essa integral e me perguntar: onde que eu vou achar o u? O que me facilita aqui para eu achar o u? Bom, eu vou dar algumas dicas que talvez facilitem na hora de vocês resolverem os exercícios, que talvez dê um pulo do gato que vocês estejam necessitando. No caso, você sempre tem que pensar que o u que eu escolher depois vai ser derivado. E depois que eu derivar e virar o du, eu tenho que achar um substituto dentro da função que seja equivalente à minha função du. Então, por exemplo, aqui eu sei que a derivada de seno corresponde a seno. A derivada de seno corresponde a cosseno. Então, eu sei que eu posso igualar o du ao dx. Isso vai me auxiliar na hora de resolver os exercícios. E eu sei também que a integração de fatoração de potência é algo simples. Então, eu sei qual é meu u. Por exemplo, digamos que eu olhe para esse exercício, eu bata o olho e pense no cosseno de x. Se eu derivar o cosseno de x, eu não vou chegar a seno ao quadrado de x. E se eu pegar só a potência 2, eu também não vou chegar ao que vai sobrar na equação. Então, eu vou sempre pegar alguma coisa que depois eu vou conseguir equivaler ao dx e o que sobra da equação. Então, vamos tentar resolver isso aqui? Bom, depois dessa minha explicação, a gente sabe que o u vai ser o seno de x. Isso aqui é igual ao meu u. Então, u é igual a seno de x. Agora tem que fazer a derivada disso. Lembrando que du é dividido por dx, facilita na hora de lembrar. A derivada de seno é igual a cosseno. Cosseno de x. Agora eu passo o dx para cá, multiplicando. Du é igual a cosseno de x dx. Olha só, tá certinho como tem no meu cálculo, na minha integral. Então é só substituir du. Viu como é muito mais simples do que parece? Agora eu vou substituir tudo isso que eu botei, integral de u ao quadrado vezes du. Simples, não? A partir disso, a gente sabe que essa é uma integral simples. Então eu vou para a tabela de integrais e procuro aonde falo de potência. Aqui, a integral da potência é igual a u elevado na n mais 1 dividido por n mais 1. No caso, meu n é 2. Então, eu vou integrar e eu vou ter que u é igual a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1 mais a constante. A partir disso, eu sei que u é igual a 3 dividido por 3 mais a constante. E daí vocês vão me dizer, ok, achei o resultado. Não. Nunca se esqueçam que eu tenho que substituir o u de volta para o x. Nunca cheguem nesse ponto e digam que está certo. Então, eu vou substituir o u, que é seno de x,
seno de x elevado a 3 sobre 3 mais a constante. Esse é o meu resultado. Quando vocês estiverem fazendo o exercício de vocês, sempre lembrem de mim quando chegarem no U e pensem, eu tenho que voltar para o x, senão a questão de vocês vai estar errada. Igual a obrigatoriedade do C, que é a constante dentro da resposta. Vamos resolver agora o exercício 2, letra A, que trata da integral de raiz de 2x mais 1 vezes dx. Bom, dentro disso talvez você possa se confundir na hora de substituir o U. A gente sabe que para substituir o U, a gente vai querer achar uma integral no qual fique fácil, que vire uma integral simples, que me traga dentro de uma tabela de integrais ou que eu saiba decorar. Dentro disso, vocês podem se confundir porque vocês talvez não lembrem que a raiz nada mais se trata que uma potencialização. Como assim, Bruno? Uma raiz significa, por exemplo, raiz de x nada mais é que x elevado a 1 meio. Porque aqui a gente só não coloca, mas é 1 e aqui é 2. Então a gente sabe que na real essa raiz é uma potência. E uma potência é uma integral simples. Então a gente sabe o que substituir. A gente vai substituir o que está dentro da potência. O que está dentro da potência é o 2x. Então isso aqui é igual a U. U vai ser igual a 2x mais 1. Agora eu vou derivar o du, como o meu teorema traz, dividido por dx, como eu gosto de botar para lembrar. Derivada de 2x é igual a 2 e derivada de 1, que é a constante, é igual a 0. Agora, o que eu preciso? Eu preciso igualar como está aqui. Então, eu vou passar o dx multiplicando para o outro lado. Du é igual a 2x. Só que a gente vê que aqui não está igual. Mas aqui eu sei que du é igual a 2x. Eu tenho que saber o que eu vou ter que substituir para ser igual a dx. Então, eu sei que a equivalência desses dois vai ser passar o 2 dividindo para o outro lado, e é du dividido por 2 igual a dx. Eu sei que meio du equivale a 1 dx, por meio disso aqui que eu descobri. Então, agora eu posso substituir ali no problema e fazer a integral, que é simples. Integral de raiz de u vezes, como eu descobri aqui, 1 meio vezes o du. Isso aqui equivale a 1 meio. Não vão esquecer disso aqui, né, galera? Senão vocês vão errar o exercício inteiro só por causa de uma bobagem. Como eu já comentei antes, eu sei que isso aqui é uma potência. Então, eu vou botar em modos de potência para facilitar na hora da minha tabela de integrais. Porque se a gente olhar dentro da tabela, vocês podem ver que não existe a raiz em nenhum momento. Aqui não é a tabela inteira, só as mais importantes e as que são mais usuais. E no caso, não tem a raiz, e sim o u elevado na n. E a gente sabe que é a mesma coisa que uma raiz, só que é demonstrado de um jeito diferente dentro do problema. Eu sei que raiz de u é a mesma coisa que u elevado a 1 meio, como eu comentei anteriormente. Eu sei que 1 meio eu puxo para fora da integral, como já foi explicado anteriormente. Sempre que eu tenho uma constante, um número inteiro, que não esteja atrelado a nenhuma incógnita, eu tiro para fora. Então, 1 meio vai para fora, vezes o du. Agora ficou simples para resolver. Agora só tem uma potência para resolver dentro de uma integral. Então, eu vou pegar 1 meio e vou olhar de novo na minha tabela de integrais qual que é a integral de uma potência. A integral de uma potência é u elevado na n mais 1 dividido por n mais 1. Isso me dá igual a u na 3 meios dividido por 3 meios. A gente sabe que se tu adicionar 1 a 1 meio, dá 3 meios. Não vou fazer esse cálculo porque é simples. Mais a constante. E a partir disso, eu vou chegar no resultado que
1 meio, eu tenho que fazer a multiplicação de 1 meio e passar isso aqui virado. Lembra como é que funciona no caso? Como é que eu vou fazer isso aqui? Então, eu vou fazer multiplicação de 1 meio vezes 3, vezes 2 terços, vezes 1 na 3 na 2. Porque, no caso, eu tenho uma fração na parte de baixo. Então, eu passo ela invertendo a ordem. E a partir dessas multiplicações, nada mais eu tenho que batendo aqui, cortando aqui, eu vou ter que U na 3 na 2 dividido sobre 3 mais a constante. Que no caso eu esqueci aqui a constante. Nunca se esqueça da constante até dentro do próprio cálculo, porque o professor pode dar errado. Esse aqui é o meu resultado. Agora eu tenho que voltar o U para o X. Sempre lembrem que eu tenho que voltar o U para o X. Senão o professor vai dar errado, porque realmente está errado. Eu tenho que substituir, porque eu nada mais usei que uma substituição. Por isso que o nome é integral por substituição. Eu tenho que retornar para o X. Então, eu sei que 2x mais 1 sobre 3 na 2 mais constante dividido por 3. Esse é o meu resultado final. Caso o aluno queira simplificar mais ainda, o que não é necessário, mas para entender muito bem que uma potência nada mais é que uma raiz e uma raiz nada mais é que uma potência, eu posso colocar da seguinte forma, que equivale a isso. Isso é igual a raiz de 2x mais 1. Isso aqui tudo elevado na 3. Aqui é 2 mais c dividido por 3. E essas coisas aqui são iguais. Isso é igual a isso. Só que não é tão usual a gente usar dessa forma, e sim dessa forma. Igual não é usual a gente usar raiz elevada a 1 meio. A gente substitui por 1 meio na hora de fazer integrais e derivados, porque facilita a nossa vida. E a gente tem que ter isso aqui na ponta da língua. A gente tem que saber, senão a gente vai conseguir resolver integrais mais complicadas, igual a gente vai ver daqui para frente. Vamos resolver agora a terceira integral dentro do exercício 2. Bom, nós temos novamente um seno. Isso já nos dá de cara que uma coisa geométrica normalmente é preferível. Então, o que está dentro da coisa geométrica? G ao quadrado vezes x vezes dx. Novamente, a gente tem que pensar que o du vai ter que chegar nisso aqui. Então, eu penso que quando eu integro o x ao quadrado, eu vou ter um 2x. E quando eu integro um seno, eu vou ter um cosseno. Então, quando eu derivo um seno, eu vou ter um cosseno. Então, não vou poder substituir aqui. Então, fica logo de cara que o meu u é o x ao quadrado. Então, u é igual a x ao quadrado. E du dividido por dx vai ser igual a derivada de x ao quadrado, que é igual a 2x. Passo o dx para o outro lado multiplicando. Eu vou ter que du é igual a 2x vezes dx. O que me sobrou? Tirando a parte que eu já estou substituindo com 1, me sobrou x vezes dx. Então, só falta esse 2 aqui que está no lugar errado dele. Então, o que vai acontecer? Eu vou passar para cá dividindo. O que me mostra que o du dividido por 2, duas partes de du, é igual a x vezes dx. Essa é a equivalência entre du e dx. Então, a partir disso, é só fazer a substituição novamente. Integral de seno de u vezes du. E dentro do du, ele é dividido por 2. Como nós sabemos, como eu já comentei anteriormente, sempre que eu tenho 1 meio, 1 terço, eu vou puxar para fora
esse 1/2 que está multiplicando o du, que vai ficar 1/2 integral de seno de u vezes du. Novamente, eu venho para a tabela de integrais simples. Eu sei que a integral do seno é menos cosseno de u mais a constante. Então, 1/2 vezes menos cosseno de u mais a constante. Quando eu cheguei nesse ponto, eu sei o que eu tenho que fazer depois de tantas repetições minhas. Eu sei que eu tenho que substituir o u de volta para o x. Eu tenho que trazer de volta isso aqui. Então, nada mais vai ser esse problema que 1/2 vezes menos cosseno de x ao quadrado mais a constante. Caso queira deixar um pouquinho mais bonitinho, menos cosseno de x ao quadrado mais constante dividindo por 2. Esse é o resultado final do nosso problema.